Boa noite a todos. Boa noite. Tá bom, a energia tá boa. Vamos melhorar um pouquinho? Boa noite a todos. Boa noite. Isso mexe com o nosso interior quando a gente manifesta a mais do que aquilo que já está dentro da gente. A gente tem que buscar sempre energia, fluidos, para nos fortalecer, seja aonde a gente estiver. Temos que correr atrás, mas com a mente aberta, saber o que é energia, o fluido, para construir, né, um meio bom para nós. Eu sou Marcos Goulart, sou diretor da USE Guarulhos, e eu fiz aqui, estou vendo o aniversário, fui eu que fiz a palestra de inauguração da casa aqui, e desde lá a gente está vindo aqui com o maior prazer, com uma maior alegria. Quem já assistiu minha palestra sabe que eu trago o notebook, o slide, porque as imagens falam. Mas hoje eu saí tão apressado, com tantos compromissos, que o notebook ficou lá e eu estou aqui. Então, nós vamos aqui improvisar, a gente sabe que nada acontece por acaso. Agradeço ao meu mentor, que talvez tenha até, talvez não, me proporcionado, vai já a segunda vez, assim, entre 10 anos que isso aconteceu, para testar, né, nosso modo de interagir quando a gente não tem a tecnologia na mão. Né? Então, espero que vocês tenham paciência, gostem, interagem e saiam daqui melhor do que chegaram, porque essa é a proposta. Né? A minha esposa está aqui comigo, diz para mim não falar dela, para ela, né, dela também, mas eu vou só falar um pouquinho que ela sabe que manda eu dar palestra, porque antes da palestra a gente está muito agitado, muita coisa. Depois que eu saio mais tranquilo, mais calmo, e eu espero que aconteça com vocês também, né? Porque nós viemos de um mundo muito agitado lá fora. Não é fácil, né? E a casa espírita, ela é escola e hospital. Escola, porque a gente sempre vai aprender alguma coisa. Ou, se não for na palestra, mas mesmo no relacionamento, conversando com um, com o outro. E hospital, porque os mentores da casa cuidam do nosso espírito. E nós temos que ter duas atitudes para ter merecimento, né, desses benefícios que a Centro Espírita promove, porque é um ponto de luz. Mas nós temos que ter duas atitudes. Uma é cuidar do espírito e outra é cuidar da carne. E como a gente cuida do espírito? A força está no Evangelho. Ou quem é evangélico? Na Bíblia. Quem tem outras religiões, outras formas de pensar, então tem que achar ali no seu modo, a sua fé, o equilíbrio, porque ao abrir o livro, ou fazer o evangelho no lar, ou o evangelho no carro, ou o evangelho onde você estiver, aquela que você abre aleatoriamente é para você. Muitos de vocês não têm a mediunidade que eu tenho, é muito extensiva a minha mediunidade. Então, eu tenho uma ligação forte. Mas outros falam, poxa, eu gostaria de ver, sentir. E aí o mentor não vai falar comigo? Fala. Ele usa o teu dedo. Abre o evangelho, pode ter certeza, seja qual for o momento, a mensagem vem, você fala, nossa, como acertou. Mas acerta, não tem jeito. E quando é o evangelho no lar, aí que se abre ali, já é para todos, já é para a família, para o ambiente. Mas você pode abrir só para você. É um direito que você tem para cuidar de você, para você aprender a cuidar dos outros. E a água, eu tenho um slide muito legal, mas a água, ela tem a sua propriedade. Mas, se eu fizer isso aqui, ó, e falar qualquer coisa, gratidão, te amo, legal, pouco importa. Ou faz uma oração, né? Quando tu faz isso, a espiritualidade muda as células da água. Os cristais aumentam. E nós, como espíritas, nós temos nossos inimigos também, que fala que trazer a água, igual está aqui,
a doutrina espírita tem rituais. E nós sabemos que Kardec foi bem enfático. Né? Não somos contra, porque é um processo evolutivo. Quem tem, faça. Quem não tem, mas a doutrina não tem. E eu tive numa TV em Santo André, onde o debate foi sobre os rituais. Né? Eu sou fundador do Fórum Interreligioso em Guarulhos, onde a gente se reúne em 16 religiões diferentes. E eu sou o representante espírita na OAB, quando a gente vai tratar da intolerância religiosa. E vamos nas escolas, presídio, aonde for, abrir um espaço para a gente interagir sobre a intolerância, né? Cada um trazendo o melhor de si. Então, vocês, quando chegar em casa, digitem Mensagens da Água, Dr. Masaru Emoto. O que ele fez? Ele é japonês, tal, foi lá na cachoeira, pegou uma água, congelou, foi no microscópio e olhou as células. Depois foi lá, pegou a mesma água, a temperatura e tal, colocou e xingou, que droga, botou música pesada. Quando ele colocou no microscópio, os cristais apagaram. Não tinha vida. Ele foi lá, pegou a mesma água, colocou e chamou as religiões para fazer oração. Quando ele colocou no microscópio, os cristais aumentaram. O que a gente tem dentro do nosso corpo? 80% de água, o resto é pó. Então, já que nós não conseguimos fluidificar o nosso sangue, né, o passe faz isso tudo, então faça isso com a água, experimenta. Antes de beber o remédio, vocês vão ver. Aí, ali, todo mundo se calou porque ninguém conhecia o Dr. Masaru Emoto. E nas minhas palestras eu saliento, porque antes de dormir, coloca a água, se tiver o evangelho, faz, se não, faz uma oração. Bebe a metade. Ao levantar, faz uma oração, bebe o restante. Mas segue Paulo de Tarso. Eu faço isso muito, porque eu tenho um sistema nervoso agitado, a gente erra muito, né? Então, quando eu vou deitar, sento e falo para Deus, me desculpe, eu errei muito e vou dormir. Quando eu levanto, bebo água e tudo e falo, Deus, me dê a força para mim não cometer os mesmos erros. Aí vou. Chegar à noite, volto. Deus, desculpe, eu cometi os mesmos erros. De manhã, Deus, me dá força para não cometer os mesmos erros. Vou deitar, cometi os mesmos erros. A beleza de Deus é essa. Se Deus é amor, Ele não nos condena. Só não podemos esquecer dele. Então, você acha que Deus vai te amar só se você for bonzinho? Não. Eu faço o trabalho dentro do sistema carcerário. Deus ama os presos com todos os seus erros. Criminosos é complicado. Um dia a gente dá uma palestra sobre isso. Mas Deus quer que eles melhorem dali, de onde ele está. Aqueles que têm já líder, formador de ideia, ou tem uma família equilibrada, ele vai melhorar dali. Cada um com o seu mundo. Chico Xavier, eu adoro o Chico. Já me salvou de muitas encrencas as parábolas dele, as falas dele, o pensamento dele. Ninguém nasce no endereço errado. Aí eu pude compreender meus filhos, não compreender muito a minha esposa, brincadeirinha, depois eu vou apanhar. Mas a gente viu que nós tinha que fazer o melhor com o que a gente tem. E aí a gente consegue aceitar a diferença. E aí tem algo maior. Nós somos 8 bilhões de pessoas. Não tem uma igual à outra. Gêmeo tem. Meu irmão gêmeo faz 2 anos que faleceu, mas era idêntico em tudo, voz, cabelo, tudo. Mas não era espírita. Ele era da Ceci Noé.
E nós dois conversávamos muito, porque Seixinoe, filosofia. Espiritismo, filosofia. Então, ele gostava do que eu levava do Espiritismo e eu gostava do que ele trazia da Seixinoe. Mas somos diferentes. Ele trabalhava fechado. Seixinoe trabalha fechado. Eu é palestra, abraço, beijo. E ele mesmo chiava. Marcos, eu estou cansado de andar pela rua, as pessoas vêm, me abraçam e beijam. Aí ele falava, puxava a RG, eu não sou o Marcos, eu sou o Edson. Mas ninguém acreditava, ele falava. Então ele pegou, aí bem, pronto, deixa fazer, porque não acreditei, igual demais, voz igual, era coisa incrível, né? Então, isso é para a gente entender que cada religião é para atender uma necessidade daquelas pessoas. E quando a gente desencarnar, Deus não vai perguntar qual era a sua religião, não. Mas vai perguntar que religioso você foi. Se você respeitou a religião dos outros, se você respeitou as diferenças, mas não concorda, isso é um direito. Mas respeitou? Emprestou seu ouvido? Ou fechou o ouvido e razão, quebra-pau? Dentro da minha casa eu tenho um filho que é evangélico fanático, forte, conhece a Bíblia de ponta a rabo. Aí eu tive que chegar para ele e falar assim, dentro da minha casa, não. Ah, mas eu tenho que salvar vocês. Deixa que Deus cuida disso. Aí ele parou e o equilíbrio ficou. Mas eu também não usei o meu direito da minha visão para brigar com ele. Né? É essa a importância do equilíbrio, da aceitação. Né? E por isso que a espiritualidade mandou, lá 10 anos atrás, fundar o Fórum, e a USE Guarulhos, eu acredito que é a única no Brasil inteiro, que tem um departamento interreligioso dentro da... Nós temos que prestar conta com quem nós falamos, com qual falou, o que aconteceu, onde foi o fórum, onde foram as reuniões, e mudou o pensamento dentro da USE também, porque não é porque é espírita que todo mundo é santo, não. Nós temos muito espírita que é preconceituoso, né? Ele quer a pureza doutrinária. Aí separa os que não concordam, mas tudo bem. E hoje, o tema que eu propus lá no slide, quando fui convidado, o amor no mundo de provas. Mas eu sei que é prova e expiação, mas tinha que ser o título, porque eu montei um slide, não está aqui, mas o amor no mundo de provas, na ótica espírita. Tem alguém aqui que está vindo à casa pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Você? Mais ninguém? Todo mundo aí, ó. Mais ninguém? Nem você? Por que você também? Ah, com essa fardinha, olha. Porque eu vou te presentear com um livro dos Espíritos. E tem uma psicografia aqui que o mentor dá, porque ele sabe para quem vai e por que escreveu. Eu não sei, nem te conheço, estou te conhecendo hoje, tá? Mas ele pediu para entregar aqui. E eu tenho mais um livro dos Espíritos aqui. Eu gostaria que alguém que não tivesse o livro dos Espíritos levantasse a mão. Eu vou rasgar ele em pedaços para dar para todo mundo. Mas a espiritualidade, eu vou lá para aquela pessoa lá atrás, tá? Aqui, minha querida. Nada acontece por acaso. Tem uma mensagem aí para você também, tá bom, minha querida? Gratidão. Muito bem. Num mundo de prova e expiação, o que predomina? Alguém sabe? Sofrimento? Pode ser, mas vamos piorar o sofrimento? É o mal. Muitos de nós vêm para cá pensando, né, que vai mudar o mundo. Mas você, igual eu, quando eu entro no presídio, eu não vou mudar o presídio. Mas eu posso mudar um.
Porque se eu estou mandando lá, eu tenho que ter uma missão. Jesus, na sua caminhada, não salvou todo mundo. Salvava os que tinham merecimento, entendimento. E aí ele podia jogar essa energia e orientar. Ela seria o exemplo para os outros. Mas ele sabia que o mundo era de prova e expiação. Por que eu falo isso? Esses dias eu estava assistindo a TV, tem pouco tempo, né? Porque eu me envolvo com muitos afazeres. Se eu for falar que é uma lista. Se vocês, aquele cartãozinho que eu dei, 10% do que eu faço está atrás do cartãozinho ali, tá? Mas ele estava falando, um psicólogo, que desde que o mundo é mundo, nós passamos por aflições, guerras, um pouquinho de paz, daqui a pouco volta de novo. Nós tivemos isso lá na época do homem que inventou o fogo, inventou a arma, dominou o outro. E vem vindo, né? Os otomanos, os romanos, o Egito, os vikings, já dominaram o mundo. A Alemanha dominou o mundo. E aí? Quando a gente pensa que está em paz, surge uma guerra, surge um conflito, surge uma enchente, surge uma queda. Meu Deus do céu! Porque é um mundo de prova e expiação. Se nós não tivermos equilíbrio, nós vamos fazer parte daqueles que, desde lá, do homem que começou a querer dominar o outro, falava, isso é o fim do mundo. E o fim do mundo não chega. Aí vem o vidente, o fim do mundo vai acontecer em 1950, papá. E não chega o fim do mundo. Mas chegou o fim do mundo para aquele que acreditou. Porque o espírito é imortal. A gente desencarna, mas não fica no mesmo lugar. Pena daqueles que acreditam no inferno. Ou no céu. Ou no purgatório. Por que existem essas três classificações? Porque a religião predominante precisava do controle e colocou essas palavras de uma forma que a gente não entendia. E a gente acreditou que se eu fizesse uma maldade, eu ia para o inferno. Mas nós não pensávamos que se isso fosse verdade, ninguém vai para o céu. Não tem nenhuma pessoa, seja, pode ser o Papa, Chico, Divaldo, ele sempre comete um errinho. Ou comete um errão, igual nós, né? Porque nós ainda temos que chegar no Chico, é muito longe para a gente. São pessoas que amaram a humanidade, mas eles tiveram que tomar decisões que contrariavam um pouquinho. Aí eles vão para o inferno? Não. Vão para o céu. E o que é o céu que nos ensinaram? Um lugar que tu vai ficar em paz, tranquilo, e não vai fazer nada. Inclusive, você vai ter alguém para te servir para tu não fazer nada. Então, você está no céu, mas o empregado não está no céu. Porque está trabalhando para você, né? Vai montar a tua rede, vai montar ali o jardim, vai montar a paz. E por que surgiu entre o inferno e o céu o purgatório? O que é isso? Porque na época, os que tinham poder, muito dinheiro, faziam muita coisa errada. Mas eram os maiores contribuidores da igreja. O Império Romano, quando passou a ser cristão, né, arrecadar, vender terreninho no céu, valia tudo, né? Jesus sabia disso. Aí eles falaram, eu não vou contribuir mais, porque eu tenho certeza que eu vou para o inferno. Não. Existe um intermediário. Se vocês ajudar a
a gente ajudar os pobres, essas coisas todas, vocês vão ficar num purgatório. Mas não foi Jesus que trouxe isso. Foi uma necessidade da época e, claro, você entra hoje nas igrejas antigas, tem o nome da família toda que doou para fazer aquela pilastra, para chegar lá em cima. Mas por que fizeram isso? Porque não quer ir para o inferno. Mas parar de fazer o erro, não quer. Não quer. E Deus, ou Jesus, acha isso errado? De jeito nenhum. Estava atendendo uma necessidade que, quando ele desencarnasse, que ele fosse para o plano espiritual, ele ia ver que aquilo ali não adiantou nada. Que tinha que adiantar era a atitude. E assim a gente vai aprendendo que o mundo de prova e expiação te oferece muita coisa enganosa na qual você tem certeza, seu ego, sua vaidade, né? Você vai para o céu. Vai para o céu. Eu costumo contar uma história que tinha um pastor que pregava assim, igual eu, bonito, falando bonito, tá, que beleza, né? Esse Marco, que beleza. E tinha uma pessoa de camisa amarela que sentava lá fora, lá atrás, vinha sempre assistir a palestra dele, né? Um dia ele olhou, a cadeira estava vazia. Chamou o assistente e falou, o que houve com ele? Aí ele desencarnou. Então vamos fazer uma prece, fizeram a prece e tal. E continuou, passou-se uns anos, ele, pastor também, faleceu, né? Quando ele chegou no plano espiritual, que ele olhou, aquele que estava sentado lá atrás estava num plano espiritual mais elevado do que ele. Aí ele mandou chamar o líder. Eu preguei, eu salvei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí o Espírito de Luz falou, você só falou. Ele saía da seu culto e praticava. Porque no plano espiritual, lamentavelmente, nós não temos o corpo e nem essa inteligência que a gente tem aqui, não, tá? A inteligência e o dinheiro é prova e expiação. Ou você tem a inteligência que domina, né? Os homens mais poderosos do mundo dominaram. Ou você tem aquela inteligência que está lá na fazenda, no teu sitinho, né? Só acorda com o sol, deita com o sol, come, dorme. Para nós, aquilo ali não é inteligência. Porque ele tinha que ser um grande fazendeiro, ele tinha que ter tecnologia, ele não tem. Mas ele passou a prova dele com humildade, amor, sinceridade, respeito e tranquilidade. Aonde ele está? Ele está no céu. E aquele com todo o dinheiro que constrói muitos centros, muitas igrejas, chega do outro lado, é obrigação. Aqueles que dão cesta básica, distribuem sopa, para agradar a Deus, está muito enganado. Mas já é um princípio do que aquele que nem faz isso. Mas essas coisas é obrigação, não é caridade. Caridade é quando você entrega a sopa, você entrega com amor. Eu distribuí sopa há 5 anos. E eu testava as pessoas boas pelas pessoas que amaldiçoavam a sopa. Que ingratidão! Nós passamos a noite inteira fazendo sopa com amor, carinho, respeito. E você fala isso? Aí eu chamava, por favor. Vai para casa, vai aprender. Porque aquele que desacatou veio testar a tua fé. Se você, o que o mundo de provas nos dá, é esse ataque. Mas se você não fizer parte da dificuldade, ele vai falar, vai xingar. Eu via, batia na sopa, não deixava a mulher comer com fome. A gente sabe que ele está
em outra vibração. Se toda a turma da sopa entender que ele é um coitado espiritual, vamos ajudar, é ele que precisa de oração. Aquele que, por acaso, eu entrego uma cesta básica, mas não tiro. Eu tenho lá em Guarulhos 40 centros, na qual a gente interage, né? E todos têm seus trabalhos de cesta básica. E eu tenho o meu, mas o meu são algumas pessoas que doam para o podcast, que quarta-feira, mas eu não peço. O meu podcast não interfere com casa nenhuma, não dou pix, não pego dinheiro, nada. Mas tem pessoas que confiam em mim e me entregam. E aí eu tenho um amigo meu, que é o Marcos Aleixo, ele entrega para um lado, eu entrego para o outro. Para você ver como é que a gente passa provas. Um dia, um amigo meu doou 5 cestas a mais. E eu falei, se eu for levar elas nos mesmos lugares que eu levo, eu vou dar hoje, mas ele vai ficar com raiva porque eu não vou dar depois. Ele só me deu aquele dia. Aí eu coloquei no carro e fui andando, né? Mas foi uma experiência magnífica. A espiritualidade falou, estava o cara carregando aqueles carrinhos de sucata e tal, dá uma para ele. Aí eu buzinei, espera aí. Dei a volta, falei, pega uma cesta aí atrás. Como ele chorava. Porque foi feito com amor, não foi feito, foi aleatoriamente. Ele virou e falou assim, na minha vida toda, eu nunca ganhei nada. E o senhor parou e me deu, eu falei, não fui eu, tá? Foi a espiritualidade. Foi uma lição de vida magnífica. O Marcos Aleixo, quando ele entrega numa senhora, que eu orientei ele, que maldiçoa a cesta. Virou para mim, eu não vou entregar mais. Aí eu falei com ele, se tu não entregar, as crianças não passam fome? Passa. Então entrega. Ah, mas ela é ignorante, ela é isso. Não importa, é sua função. Mas por que ela faz isso? É um mundo de prova e expiação. E em outra vida ela foi riquíssima, comia coisa boa, aí não quer aquele feijão, não quer aquele açúcar, quer coisa do bom, aí dou essa porcaria. Mas é essa porcaria que vai fazer ela desencarnar e dar valor à vida. Vai ser grato àquela pessoa que ele xingava, porque nós vamos voltar para o plano espiritual e quando voltar, ele vai ser o meu filho, ou vai ser um parente, vai ser meu patrão, vai ser... porque vai dar encrenca. Para acertar, aí depois você nem liga se tu nasce pobre, se tu nasce rico, se você é inteligente ou se você não é, porque do outro lado, do plano espiritual, é a moral que é o grau de luz que a gente adquire. Tome muito cuidado quando você pedir a Deus a riqueza. Se Ele der, pensa o que tu vai fazer com essa riqueza. Você vai poder estar aqui dando palestra? Você vai poder deixar seu filho na escola que ele está? Você vai poder sair na rua sem segurança? Você vai vir na favela? Não. Aí você tem que ir no lugar onde estão os bilionários, porque lá está bem protegido e tal. Aí você se desligou do trabalho espiritual. Ah, mas eu ganhei, eu tenho que dar tudo? Se Deus te deu, é para você ver o que tu vai fazer com aquilo. Nunca devemos condenar os ricos, e nem os pobres. Mas devemos entender qual é a missão dele e por que aconteceu isso com ele. O primeiro homem que ganhou na loteria, Dudu da lotérica, nossa, ficou riquíssimo. Sabe qual foi o final dele? Voltar a morar com a mãe, que nem uma casa ele comprou para a mãe. Perdeu tudo.
E aí teve que voltar a morar de aluguel, sem dinheiro, porque deram o golpe, roubaram tudo dele. Foi investindo errado e nem se preocupou com a família. Aí ele aprendeu ou não aprendeu quando ele voltar? Aprendeu, porque isso aqui é um mundo de prova e expiação. Nós vamos ter momentos de alegria, bem pouquinho, tá? E mais momentos de confusão. Cada um com a sua. Mas por que isso? Para você dar valor àquele pequeno momento que você teve de alegria. E não se vitimizar falando que o mundo vai acabar e Deus não gosta de mim, eu joguei pedra em Cristo. E tem muita coisa aí que a gente justifica o nosso sofrimento. Acha que Deus está nos castigando. Então, o mundo de prova e expiação é de conflitos. Interno, externo e no mundo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma e eu vou encerrar com a forma que eu sempre encerro. E vocês viram aquele boa noite que vocês deram quando eu cheguei? Então eu vou criar aqui uma energia boa. Quem já assiste minha palestra já sabe que eu termino assim. Mas todos repetem o que eu vou falar, tá bom? Eu quero. Eu posso. Eu faço. E eu mereço ser feliz. Só coloca o não na frente, acabou o trabalho espiritual. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Felicidade.